foi você, então era um armazenamento permanente. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, ó, para cá, o que é que nós vamos ter aqui, então? Aqui eu estava mostrando para vocês, no bloco passado, a nossa chamada pirâmide de memórias. E o que é essa pirâmide de memórias? É exatamente uma representação gráfica, tá? De como essas memórias elas vão se comunicar depois. Qual a função aí entre elas. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Quando terminar de estudar memórias, aí eu volto para explicar o porquê dessa pirâmide, tá? Provavelmente no primeiro bloco da aula que vem. Mas, mais ou menos por aí, aí a gente vai estar terminando memórias, eu vou estar trazendo o porquê dessa pirâmide para vocês, tá bom? Mas aí a gente começa a estudar a memória principal. E eu digo a vocês que essa memória principal é subdividida em memória RAM e memória ROM. Onde a memória RAM era a memória de acesso aleatório, né? Então, ela ia ter o mesmo tempo de acesso para qualquer posição de memória, ela era volátil, ela ia conversar com o processador, guardava os dados que iam ser processados e ela era colocada pelo usuário. Ou seja, você compra por fora, traz e encaixa lá nessa memória ROM, ou lá na placa-mãe. Perfeito? Aí nós vimos as tecnologias para fabricar a memória RAM, as principais, DRAM e SRAM. Lembrando que aqui a gente vai sempre seguir aquela pirâmide de memórias, aquela balança de memórias, ou seja, quanto mais rápida, mais cara, e eu tendo a ter menos, que é para manter o custo-benefício da sua máquina, ok? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter a memória ROM. Qual é a ideia dessa memória ROM? Memória ROM era memória somente de leitura. Qual é a ideia de ser somente de leitura? Não gravo nada nela, não apago nada dela. Então, essa memória ROM, ela vai ser somente, e somente aí eu boto entre aspas, né? Porque é uma função extremamente importante. Então, ela vai ser a memória que traz as regras para o computador saber se ligar, tá? Então, essa é a ideia da memória ROM, perfeito? Então, ela traz as regras para a inicialização do computador, ok? Mas aí, o que é que você tem que se ligar? Tem que se ligar que aqui, nesta memória ROM, ela é não volátil, ela também tem acesso aleatório, isso é super importante para vocês. E essa memória ROM, ela já vem fixada na placa-mãe. Então, você não pode chegar numa loja pedindo para comprar memória ROM, tá certo? Então, ela já vem integrada na placa-mãe, ok? Aí, nós estávamos vendo as tecnologias para fabricar memória somente de leitura, que são essas que estão na sua tela. PROM, EPROM e Flash ROM. E eu disse a vocês que da EPROM para cima, a gente tinha, e a principal característica é que essas memórias, elas tinham que ser atualizadas no fabricante. Então, se houvesse, né, se detectasse um erro, ou então se quisessem fazer uma atualização, tinha que fazer uma espécie de recall. Todo mundo que comprou o modelo tal, vem aqui na assistência técnica que a gente precisa atualizar, tá? Então, você tinha que ir lá e fazer essa espécie de recall, perfeito? Só que o que é que vai acontecer? Aqui você vai ter uma mudança na forma mesmo de utilizar o computador, né? Um mundo globalizado. Então, quando esse mundo passa a ser globalizado, essa história de ir na assistência técnica começa a ficar chato, começa a perder o sentido. Aí disseram, opa, peraí, não. A gente tem que dar um jeito de tirar essa ida até a assistência técnica. A gente tem que dar um jeito de levar essa atualização até o usuário. Aí é onde vem, ó, a tecnologia Flash ROM, perfeito? Qual é a ideia aqui? Se o fabricante encontrar uma falha, ou então quiser fazer uma atualização, aí ele joga uma mensagem do tipo, ó, todo mundo que comprou o modelo tal, entra aqui no site, baixa aqui o programazinho de atualização. Aí você vai e baixa o programa. Aí vem para a sua máquina. Quando chegar na sua máquina, você executa. Aí o programa sozinho apaga o que tem que apagar, grava o que tem que gravar e depois devolve o uso do computador para você. Entendeu a ideia? Então, veja que isso, para quem mora no grande centro, tudo que há. Porque você fez em casa. Quem mora numa cidade que não tem assistência técnica, no grau, né? Não tive que me deslocar. E quem mora na ilhazinha da Indonésia? Tudo o que há, né? Então, moral da história, com essa Flash ROM, eu permito a atualização em software. E isso é fantástico.
fantástico para o mundo globalizado que a gente tem hoje. Por quê? Porque vai permitir essa atualização sem grandes estresses, sem grandes mudanças aí, sem grandes ajustes, vamos assim dizer. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? O que mais que você tem que se ligar? Ó para cá. Lembrar, tá? Que mesmo você fazendo essa atualização na Flash ROM em casa, ela continua sendo somente de leitura. Deixou de ser não. Por quê? Porque você, usuário, botou o que queria lá dentro? Não. Apagou o que você queria? Não. Só o fabricante, né? Você fez a atualização em casa, mas você fez baseado no programa do usuário. Você não teve poder de mudar o que você queria. Então, para você, usuário, ela continua sendo somente de leitura. Entenderam isso? Tá tranquilo? Posso passar? Show de bola. Aí, ó, ainda em memória ROM, tá? Veja aqui só um minutinho. Opa. Apresentação, pronto. Agora, ó, ainda em memória ROM, tá? Então, a gente vai ter aqui o firmware. Palavrazinha nova que a gente vai trabalhar, ok? Então, que danado, Manu. Opa, esse firmware. Vamos lá. Só um minutinho. Me deixem só beber aqui um golezinho de água, que agora eu comecei a engasgar. Olha só. Todo programa é software. Fato. Agora, o software gravado na memória somente de leitura, além de ser software, ele é também firmware, tá? Como é que eu gosto de explicar isso? Médico. Todo médico é cardio? Não. Mas todo cardio é médico. Não é assim? Então, o cardio é uma especialidade da medicina. Show? Todo programa é software. Agora, o software gravado na memória somente de leitura, além de ser software, é também firmware. Todo firmware é software. Nem todo software é firmware. Entenderam a ideia? Ou seja, o firmware é uma especialização do software. Perfeito? Então, na telinha, o que é o firmware, então? É todo programa de configuração gravado em uma memória somente de leitura. Até aqui tudo bem? Na memória ROM do computador, a gente vai ter 3 firmwares. O BIOS, o POST e o SETUP, que é o que a gente vai estudar agora, tá? Então, na memória ROM do computador, nós vamos ter o BIOS, o POST e o SETUP, ok? Aí, olha só, o que é que significa o BIOS? Essa sigla, essas duas aqui, você tem que saber por extenso, tá? Pode aparecer na sua prova por extenso também. Então, esse BIOS significa Basic Input Output System. Sistema básico de entradas e saídas. Perfeito? Então, já vou te dar um bizu aqui. A gente não gosta do sempre, nunca, todo, nenhum em informática. Eu já disse isso a vocês. Mas, nesse caso, se aplica... Quando aparece essa sigla I/O, que a gente lê I/O, né? Então, o I/O, você já vai associar input e output, ou seja, entrada e saída. Perfeito? Então, quando aparecer isso em qualquer contexto na informática, você já sabe. Opa, I/O, entrada e saída, input e output. Perfeito? Aí, o que é que você tem que pensar? Opa, peraí. O que é que está entrando e saindo no computador? O que era mesmo? As informações e os dados, não é? Tudo que ele faz, não é pegar o dado, processar e gerar informação. Pegar o dado, processar e gerar informação. Não é essa a brincadeira? Pois pronto. Então, ele está lá o tempo inteiro. Pega o dado, processa e gera informação. Pega o dado, processa e gera informação. Show de bola? Então, quando falar entrada e saída, I/O, input e output, você já sabe. Opa, entrada de dados, saídas de informação. Até aqui tudo bem? Tranquilo? O que é que você precisa saber? Quando você liga o computador... Não começa a dar uns apitozinhos, acender umas luzezinhas, não é? Aquilo é o BIOS. Qual é o raciocínio? Assim que eu vou ligar, ele já testa. As principais entradas e saídas estão funcionando? Se tiver, eu posso continuar a ligar. Se não tiver, já para por aí. Qual é o raciocínio? Se por um motivo qualquer não tiver podendo entrar dado, não tiver podendo sair informação,
Adianta ligar o computador? Para quê? Entenderam a ideia? Então, assim que você liga, ele já vai testar. Tá entrando dado? Tá. Tá saindo informação? Tá. Massa, então pode continuar a ligar. Tá entrando dado? Não. Tá saindo informação? Não. Para por aí. É por isso que tem gente que diz, meu computador, doidinho. Eu ligo, acendo umas luzes, dá uns apitos e para, né? Foi o BIOS. Achou algum problema. Então, se ele achou um problema, vai ligar para quê? Já para por aí. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, ó, na telinha, BIOS significa o quê? Sistema básico de entradas e saídas. Verifica, ao ligarmos o computador, se as principais entradas e saídas estão funcionando adequadamente. Perfeito? Em caso afirmativo, aí passa para quem? Para o post. Perfeito? O que é que esse post vai fazer? Post significa Power On Self-Test, tá? Em tradução livre, seria algo como ao se ligar, se auto-teste, ok? Então, qual é a brincadeira aqui desse post? Ó, depois que o BIOS acende as luzezinhas, dá lá os apitozinhos, não começa a passar uns textos na tela? Hoje é muito rápido. Quando você pisca, já acabou, né? Mas antes você conseguia até ler, acompanhar o que é que ele estava fazendo. Isso é o post. Qual o raciocínio? Ó, ao ligar, se autoteste. Então, o que é que esse post vai fazer? Ele vai verificar se as peças principais estão presentes. E se elas estão se comunicando entre si. Por que isso? Qual o raciocínio? Gente, de boa. Se não tiver placa-mãe, ou a placa-mãe não tiver, se não tiver não, que tem que ter, né? Mas se não tiver funcionando direito, adianta ligar? Para quê? E se a memória RAM não estiver lá, ou não estiver funcionando, adianta ligar? Para quê? E se o processador não estiver legal, adianta ligar? Para quê? Então, o BIOS testou as entradas e saídas, massa, está funcionando, passa para o post. O que é que o post vai testar? As peças principais estão aqui, elas estão conversando, funcionando entre si? Estão. Então, eu posso ligar a máquina. Então, não. Então, já para por aqui. Entendeu a ideia? Até aqui tudo bem? Agora, ó só. Eu já falei para vocês, ao longo dessas nossas aulas, que existia lá no computador uma história chamada sistema operacional. Não já falei, não foi? E aí eu disse de maneira bem simplória. Ah, o sistema operacional é o programazinho que manda no computador. Não disse isso, não foi? Depois, quando a gente estudar software, eu vou melhorar esse conceito. Mas, de antemão, eu vou te puxando. Ele manda no computador porque ele tem 3 funções. Ele controla o hardware, ele controla o software e ele serve de intérprete entre o homem e a máquina. Por quê? A máquina só fala o quê mesmo, como eu esqueci? Zeros e uns. Você fala zeros e uns? Não. Então, tem que ter alguém aí para rolar a tradução, não é? É exatamente o post. Entendeu? Ou o sistema operacional. Entendeu a ideia? Então, vamos raciocinar de novo comigo. Ó, para cá. Liguei o computador. Aí o BIOS vai testar. As entradas e saídas estão funcionando? Estão. Massa. Passa para o post. Aí o post testa. As peças principais estão aqui? Estão. Estão funcionando? Estão. Massa. Pode ligar. Na hora de ligar tem que ter quem? Quem controla, né? Aí o post pega o sistema operacional e ativa na memória RAM. Aí, a partir daí, a gente começa a usar o computador. É quando, para a maioria de vocês, aparece a telinha de Windows, porque a maioria de vocês usa o Windows, né? Aí aparece a telazinha do Windows. Aí você começa a interagir com o computador. Enquanto não está lá a tela do Windows pronto, quem é que está trabalhando? BIOS e post. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Não tem lógica, não faz sentido. Então, se você pegar a lógica, o porquê, por que isso aqui é feito, aí fica muito simples. O problema é se você inventar de decorar a informática, aí não vai rolar. Post. O post significa Power On Self-Test. Ele vai testar as peças principais do computador. Peraí, deixa eu decorar. O post vai testar as peças... Isso vai dar certo? Não. Caiu um pouquinho diferente na prova, você não sabe o que é que significa aquilo, tá? Então, é por isso que eu insisto tanto. Pega a lógica. Tem lógica. Informática é uma ciência exata. Tem lógica. Se você pegar a lógica, pode pegar CESP, pode pegar ESAF, pode pegar elaboradora local, pode pegar quem você pegar. Você vai responder, ó, com facilidade a prova. Perfeito? Posso passar?
Show de bola. Então, anotem aí, ó, POST. O POST, então, resumindo, significa Power On Self-Test. O que é que significa isso? Ele vai testar se as peças principais estão presentes e se elas estão se comunicando entre si. Em caso afirmativo, busca o sistema operacional e ativa na memória. A partir daí, a gente começa a utilizar o computador, a interagir com o computador. Até aqui tudo bem? Posso passar? Tá tranquilo isso? Beleza. E o que mais que você tem que saber? Setup. Setup não é sigla. Setup é uma palavra, tá? Significa configuração, configurar. Qual é a ideia desse setup? O que é configurar? Configurar é personalizar. Vou configurar minha TV, vou personalizar a TV. Vou configurar meu DVD, vou personalizar o DVD, tá? Então, configurar é personalizar. Joia? Aí, quando você vai preparar o computador para uso, você tem que dizer para o computador quem ele é. Então, você tem que dizer, Fofoleto, você tem uma placa-mãe do modelo tal. Amorzinho, seu processador é tal. Fofão, você tem tanto de memória. Entendeu a ideia? Quando você compra notebook, netbook, já vem configurado de fábrica. Você não tem que se preocupar com isso. Mas quando você compra esses micros montados, o cara não diz geralmente, passa amanhã para pegar, porque a gente está aqui, a gente vai configurar, não tem essa história? O que é, tá? Então, eu tenho que usar o setup para escrever a configuração do computador. Perfeito? Até aqui tudo bem? Você podia ter me perguntado. Tá não, minha filha. Tá tudo bem não. Por que você me disse agorinha que esta memória ROM era somente de leitura? E o setup está na memória ROM. Como é que eu estou escrevendo nele? Né? Preste atenção no que eu falei. Eu não disse que você escrevia no setup. Eu disse que você usava o setup para configurar. Olha a diferença. Entenderam a ideia? Então, olha para cá. Esse setup, quando você usa, você escreve a configuração em outra memória que tem na placa-mãe, chamada de CMOS. Então, eu vou botar aqui na outra telinha, tá? O setup, você usa o setup para escrever a configuração na CMOS, que é outra memória volátil que tem lá na placa-mãe. Quantas memórias eu já te falei? RAM, ROM e agora CMOS. Perfeito? Tranquilo? Ela é volátil? Acabei de dizer, não foi? Volátil. O que é volátil mesmo? Tirou a corrente elétrica, apaga tudo, né? E aí? Aí na placa-mãe tem uma bateriazinha, que é uma pilha, igual a pilha de relógio, achatadazinha, só que é do tamanho de uma moeda de 5 centavos, mais ou menos. Essa bateria fornece corrente para CMOS e fornece corrente para o RTC, que significa relógio do tempo real. Real Time Clock. Perfeito? Que é, na verdade, aquele relógiozinho que fica no cantinho da barra de tarefas. Sabe do que eu estou falando? Pois bem, é só raciocinar, gente. Vem cá. Você nunca parou para pensar que o computador não desliga totalmente? Por quê? Porque se você desligasse o computador e desligasse tudo, esse relógio, por exemplo, também ia ser desligado, não ia? Não é? Aí como é que ia ser? Quando você ligasse de novo, ele ia fazer como? São 10 horas. Era? Não, né? Então, ele permanece ligado. Ele e a CMOS. E permanece ligado por quê? Porque essa bateriazinha está lá, passando corrente para ele, enquanto você está usando, enquanto o computador estiver desligado. Entenderam a ideia? É por isso que quando o relógio está atrasando, é sinal de que a bateria está fraca. Tem que ir lá e trocar. Se você insistir em usar, ele vai terminar gastando a bateria inteira, vai desconfigurar a CMOS, vai apagar a CMOS, vai perder a configuração, que tem escrito lá. Não perdeu dados, perde a configuração. Aí você tem que levar, trocar a pilha, reconfigurar, e aí vai voltar a usar a máquina. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Só um bisuzinho, que aí é mais para a tua vida pessoal, muito mais do que para concurso em si, tá? É que, relógio atrasando é bateria fraca, na imensa maioria das vezes. Pode ser um vírus e tal, mas o mais comum é que seja bateria fraca, tá? Agora, neste teu uso normal,
Bateria é essa pilhazinha, tá certo? Não é a bateria do notebook, não. Essa bateriazinha é a pilha que eu estou falando, tá? Mas, bem, no uso normal, para você gastar uma bateria dessa, meu filho, bote tempo, tá? Então, relógio atrasando, geralmente, na imensa maioria dos casos, é a pilha fraca. Agora, pilha fraca, geralmente, é vazamento de corrente. Então, cuidado. Pode ser tua tomada mal instalada, pode ser teu no-break com problema, teu estabilizador com problema, ou seja, falha de corrente, vazamento de corrente na placa-mãe. Ou seja, geralmente é algum problema elétrico que faz com que essa bateria seja descarregada. Isso é um sintoma. Se você continuar insistindo em usar sem corrigir, você também pode queimar o computador, porque já está te dizendo que está com problema elétrico ali, tá joia? Entenderam isso? Entenderam o que eu quis dizer? Então, isso é mais uma dica para a tua vida pessoal. Relógio está atrasando, vai ser provavelmente bateria. Ou então, na melhor das hipóteses, é um vírus. De todo jeito, você tem que tomar uma atitude, né? Então, ou retira lá, ou então vai lá e troca a bateria e já verifica o problema elétrico que causou essa descarga da bateria. Por quê? Porque se você continuar usando, provavelmente vai te dar um problema maior na máquina, já que está aquela instalação com algum tipo de problema elétrico. Perfeito? Então, cuidado com isso. Até aqui tudo bem? Posso continuar? Show de bola. Vamos juntar tudo? Então, ó para cá. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente vai preparar o computador para uso, alguém lá na fábrica ou então na loja vai usar o setup para escrever a configuração na CMOS, tá? Depois disso, toda vez que você ligar o computador, o BIOS vai verificar as principais entradas e saídas baseado no que está escrito na CMOS. O post vai verificar se as peças principais estão presentes e se elas estão conversando entre si, baseado no que está escrito na CMOS. Se tiver tudo ok, pega o sistema operacional e leva para a memória RAM. É a partir daí que a gente começa a interagir com o computador. Tranquilo? Não faz sentido? Aí, ó, a esse processo de inicialização, a gente chama de dar o boot no computador, inicializar o computador, tá? Esse boot aí é uma expressão técnica, perfeito? Cuidado, tá? Não é piada, não é brincadeira, é uma expressão técnica mesmo, tá? Até aqui tudo bem? Posso passar? Show de bola? Massa! Então, ó, agora a gente já estudou todos os firmwares, BIOS, POST, Setup. Aí nós vamos para o próximo nível de memória, que no caso é a memória cache, ok? Até aqui tudo bem? Qual é a ideia dessa memória cache? Olha qual é a brincadeira. Então, aqui eu vou ter processador conversando com a memória principal. Não foi isso que nós vimos? E, no caso, a memória RAM. Porque você viu e confirmou que a memória ROM liga o computador e depois vai dormir, né? Quem é que fica lá trabalhando com o processador? É a memória RAM. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, o que é que vai acontecer? Quais são as palavras-chave da informática que eu me esqueci? Velocidade e segurança, né? A brincadeira não é essa? Velocidade e segurança. Então, a indústria está gastando uma fortuna para deixar esse processador cada vez mais veloz e mais seguro. E a memória não acompanha. Então, o processador fica lá, me deu o dado, processar a informação, 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 e a memória, menino, peraí, tu vai ter um infarto. Para que essa pressa, né? Já estou levando, tenha calma, tá? Toda lenta. Aí eu te pergunto, então, por que eu não pego, não tiro essa memória lenta e boto memória rápida? Qual o problema? A gente viu isso. Custo. Então, ó a encruzilhada. Se eu chegar aqui e mantiver essa estrutura, eu gasto uma fortuna para deixar esse bicho rápido e, no final das contas, subutilizo, que a memória não acompanha. Ou seja, pouco inteligente, não faz sentido, não é? Aí, se eu chegar aqui e trocar por memória rápida, eu não vendo o computador, porque o custo vai lá para cima para oferecer algo que a maioria não vai precisar. Então, eu tenho que manter o equilíbrio. O que é que o projetista disse? Já sei. Vamos pegar e vamos colocar aqui um pouquinho de memória rápida, que é a memória cache. E vamos colocar essa memória rápida para conversar com a memória lenta, que no caso é a memória principal. Então, fica lá o processador, me deu o dado, processar a informação, 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 e o cache tome, na mesma velocidade dele. E o cache é que vai dizer para a memória lenta, vamos, minha filha, corra, dê uma pressinha, venha embora que as minhas coisas estão acabando, venha. Entenderam a ideia?
Beleza? Aí você pode dizer, pera aí, Manu, pera aí, olha só. Se essa lenta é rápida, entrega rápido para esse, mas pega da lenta, vai ficar tudo lento, né? Não, vai não. Ó, imagine que a brincadeira é entregar bolacha de chocolate para Maria, suponhamos, tá? Meu trabalho na vida é dar bolacha de chocolate para Maria. E Maria come de bolacha em bolacha, perfeito? Mas quem me dá as bolachas é João. E João é lento, como todo bom homem, né? Brincadeirinha, tá? Então, o resultado, o que é que eu faço? Pego de João, de pacote em pacote, e vou dando para Maria, de bolacha em bolacha. Quando tiver perto de acabar um pacote, já deu tempo de João me dar outro, não já? Maria vai sentir falta de bolacha? Ela vai achar que eu tenho um estoque inesgotável de bolacha, né? Mas deixa que eu estou pegando de João. Entendeu a ideia? Até aqui tudo bem? Então, é mais ou menos essa ideia. Ó, para cá, o cache pega um bolinho de dados da RAM e vai dando de pouquinho em pouquinho para o processador. Quando estiver perto de acabar, já deu tempo de chegar mais. Entenderam a ideia? Então, o processador vai achar que está tudo aqui na memória rápida, mas deixa que não está. Ele está pegando de onde, na verdade? Está pegando lá da memória RAM. Perfeito? Joia? A brincadeira é fazer com que o processador encontre a maior quantidade de dados possível nesse cache. Quando, vou mudar a cor aqui do lápis, porque eu quero reforçar agora uma coisa, tá? Quando o processador procura no cache e acha, a gente diz que acontece um hit. Perfeito? Isso só cai em 3 tipos de concurso. Área jurídica, quer dizer, em 2 tipos de concurso, desculpa, área jurídica e área fiscal, tá? Então, só vai cair para vocês e para quem vai fazer área fiscal. Nas outras, a gente nem costuma falar isso, tá bom? Então, se liga, porque já é parte daquela verticalização necessária para vocês, tá bom? Então, aqui, quando o processador pede algo no cache e acha, a gente diz que aconteceu um hit. Se por acaso ele disser, me dê o dado aí, e procurar no cache e não achar, aí a gente diz que acontece um miss, ou um cache miss. Perfeito? Tranquilo? Então, quando pede e acha, hit. Se porventura o dado solicitado não estiver no cache, aí a gente diz que acontece um miss ou um cache miss. Aí o que é que vai acontecer? Aí o sistema operacional, que é quem manda na brincadeira, vai pegar lá na memória principal, para passar para o cache, para entregar para o processador. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, ó, é mais ou menos assim. Estou dando bolacha de chocolate para Maria. Massa, Maria, me dê bolacha, eu dou bolacha. Me dê bolacha, me dou bolacha. Eu dou bolacha, eu dou bolacha. É hit, tá? Agora, Maria, de repente, diz, eu quero de morango. Eita, pau, eu não tenho. Aí eu vou, João, me dá aí, rapaz, um pacote de morango, rapidinho, ligeiro, um pacote de bolacha de morango, tá? Aí, enquanto não chega para mim, Maria fica aqui esperando. Veja que Maria não perdeu tempo, porque de toda sorte Maria ia ter que pedir para João, né? Ela deixou de ganhar. Porque ela pediu, eu não tinha, eu tive que buscar em João. Então, ela deixou de ganhar, mas não necessariamente perdeu, tá? A brincadeira, os sistemas operacionais, eles são preparados, a arquitetura toda é preparada para quê? Para que seja possível a maior quantidade de hits, tá? Então, a ideia é fazer com que você tenha a maior quantidade de hits possível e tentar minimizar ao máximo a quantidade de miss, ok? Entenderam isso? Tá bem tranquilo? Posso passar, bem técnicozinho, né? Joia? Então, ó, qual a função dessa memória cache? Minimizar essa diferença de velocidade entre a principal e o processador. Perfeito? Só que o que é que acontece? Eu estou terminando o meu terceiro bloco. Tem mais coisa de cache para falar, mas eu estou terminando o terceiro bloco. Então, eu vou parando por aqui para a gente não quebrar o raciocínio no meio. Aí, no bloco que vem, a gente vai dar essa juntadazinha em cache aqui, dar aquela, né, situada, e continua nosso estudo de memórias, tá bom? Então, até lá, gente. Tchauzinho.